Bom dia, bem-vindos à Introdução à Economia, aula 10. Hoje vou começar um tema novo, e além disso tem o primeiro controle de leitura, não, o primeiro controle. Então, vocês devem ter recebido o e-mail do monitor, e lá ele especifica todas as regras onde você vai, o controle no Teams. Se eu estou entendendo correto, vocês têm até 6 horas, ou até... É bom se certificar com ele, eu não quero falar nada aqui que pode estar errado. Vamos dar só uma olhada aqui no CIGA. Então, se a gente for no CIGA aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem com relação ao controle, onde faz, como pega, qual é a plataforma, como é que entra, meu nome não está lá, como é que entrega o controle de volta, qual horário, qual prazo, tudo isso, entre em contato com o monitor. Está aqui o e-mail dele. É no Teams e tem um prazo para fazer. Eu não quero, como eu não vi o monitor que está cuidando disso, não quero dizer os prazos. É bom ver com ele. Qualquer problema, manda um e-mail para mim também, que daí eu tento resolver. Então é isso. Lembra que esse semestre normalmente haveria 5 controles. Esse semestre são só 3 controles, dado a dificuldade de fazer os controles online, esse tipo de coisa. Então, esse é o nosso primeiro controle. É o único controle antes da primeira prova. Depois da primeira prova, relativa à matéria da segunda prova, vai ter 2 controles, mas isso é no futuro. E vamos ver onde que a gente está aqui. Nós vimos elasticidade, e a aula passada vimos isso aqui, bem no prazo, mesmo no prazo, as datas estão corretas, uma estrutura de mercado, monopólio, oligopólio, etc. Tá bom. Então, hoje nós vamos ver essa parte aqui de falhas de mercado. Eu estava pensando que era contabilidade nacional, então é falhas de mercado, e daí a semana que vem vai ser... Aí vai ter mais 2 tópicos. Contabilidade nacional, basicamente aprender a medir PIB, e índices de preço. E daí uma revisão, e aí a primeira prova vai ser no sábado, depois dessa data aqui. Então é isso. Deixa eu pegar os slides aqui. Eu estava achando que era contabilidade nacional hoje, mas não é. Hoje vai ser outra coisa. Hoje nós vamos ver falhas de mercado, que é uma parte muito boa de microeconomia. Acho que vocês vão gostar disso aqui. Ok, instantinho só. Então, vamos lá. Falhas de mercado, externalidades, bens públicos e bens de recurso comum. Então, para botar isso no contexto, vamos relembrar o conceito de eficiência. O que quer dizer eficiência? Então, eficiência é um critério que a gente usa em economia para comparar situações, escolhas.
para julgar decisões que foram tomadas, para julgar programas, para julgar escolhas que foram feitas. Então, a gente vai querer saber se as escolhas foram eficientes ou não. E a gente quer que elas sejam eficientes. Então, lembra, isso é o critério que a gente usa em economia. Não é o critério único que na vida a gente vai querer, que um governo vai querer usar, o que você vai querer usar. Você pode usar o critério de justiça, de equidade, de paz e amor, ou de defesa do meio ambiente. Mas em economia a gente julga os projetos, as escolhas por eficiência. E a gente diz assim, uma escolha é eficiente se não tem nenhuma outra escolha que você poderia ter feito, que era viável, que estava lá disponível a você, que teria deixado você numa situação melhor. É bem intuitivo. Você escolheu A, mas B era melhor para você, então a escolha de A não foi eficiente. Ou então, o governo, do ponto de vista assim, do governo fazendo um projeto, o governo faz um projeto e ele faz de determinada forma, e a gente diz que, suponha que ele podia ter feito de outra forma, um outro projeto. Deixa eu admitir quem está chegando aqui. Ele podia ter feito outro projeto de uma forma que ia deixar algumas pessoas melhor do que do jeito que ele fez, sem piorar a vida de ninguém. Então, do jeito que ele fez não foi eficiente, que tem um jeito que todo mundo ou ia estar igual ou ia estar melhor. Então, isso que a gente chama de eficiência, é o nosso critério, e uma melhoria de Pareto, a gente chama isso de eficiência de Pareto. Ele foi o filósofo, o pensador, o estatístico que veio com essa ideia lá no século XIX, Pareto, Vilfredo Pareto. E a gente chama uma melhoria de Pareto é quando você passa de uma situação para outra em que algumas pessoas melhoraram e ninguém piorou. Então, se é possível fazer uma melhoria de Pareto, você não está numa situação eficiente. Ou o reverso. Se você está numa situação eficiente, não existe melhorias de Pareto viáveis. Não dá para melhorar nada, porque você já esgotou as melhorias de Pareto, então você está numa situação eficiente, então está tudo bem. Ok. Então, dado isso, a gente lembrou o que quer dizer eficiência. Deixa eu colocar aqui o primeiro teorema fundamental do bem-estar. É um nome meio pomposo, assim, né? Mas é muito simples. Ele simplesmente diz assim, que se você... A gente lembra, na aula passada a gente viu estruturas de mercado, a gente viu competição perfeita. É um mercado onde tem muitos vendedores, muitos compradores, um bem homogêneo, livre entrada, livre saída, não tem assimetrias de informação. Então, eu dei um exemplo, assim, mercado de padarias, de pãozinho, de pão francês. Tem tantos compradores, tantos vendedores, o pão é mais ou menos igual, ninguém tem poder de mercado, ninguém pode escolher preço. Nenhum vendedor pode aumentar preço, nenhum comprador vai conseguir reduzir preço. O primeiro teorema fundamental do bem-estar diz que esse mercado vai ser eficiente. Parece simples, mas é simples. Mas é muito poderoso isso. Isso quer dizer que o mercado em competição perfeita, se ele é eficiente, ele maximiza o bem-estar social, ele é bom para as pessoas, ele é bom para todo mundo, ele é bom para a sociedade. Então, uma das coisas que o primeiro teorema fundamental do bem-estar sugere é que esse é um ótimo jeito de organizar a sociedade. Competição. Competição é uma coisa muito boa. Competição é nosso amigo. Amiga. Então, o primeiro teorema fundamental é isso. Se está em competição perfeita, não precisa intervir, não precisa fazer nada. A competição resolve tudo e vai ser bom para todo mundo. Um corolário disso, quando você tem um teorema, você tem um corolário, quer dizer, dado que o teorema é verdade, então você pode tirar algumas outras conclusões, é que se o mercado não estiver em concorrência perfeita, não for competição perfeita, alguma daquelas premissas que a gente falou for violada, e a gente fez isso na aula passada, a gente foi relaxando uma premissa aqui, uma premissa ali, para o que acontece, aí a gente tem uma falha de mercado. A gente diz assim, aí o primeiro teorema está violado. Ele não vai valer. Então, se você não tem... Não, na verdade, o teorema continua valendo, porque a conclusão aqui não segue. Se você não tem o competição perfeita, então você tem uma falha de mercado, logo o mercado sozinho não vai chegar num ponto eficiente.
o mercado vai levar a uma alocação ineficiente dos recursos. Logo, existe papel para alguma intervenção governamental. Então, essa que é a ideia, isso que a gente vai fazer nessa aula hoje. A gente vai ver alguns exemplos, vai ver uns 3 ou 4 exemplos de falha de mercado, existem muitos outros, mas vamos ver as principais. Vamos ver qual é a ineficiência que surge quando existe alguma dessas falhas de mercado, e depois vamos se perguntar o que a gente pode fazer sobre isso. Como é que a gente pode consertar? A gente tem alguma coisa que a gente possa fazer, a gente, o governo, ou políticas públicas, para restabelecer a eficiência? Ou, se não restabelecer a eficiência, pelo menos melhorar um pouco e para mais para perto de eficiência? Então, essa que é a ideia. Então, você vê que é muito poderoso. Você vai reparar que é muito comum você estar com seus amigos, ou você está vendo jornal, falando com alguém, sempre surge essa questão, uma questão muito presente na vida de quem mora num país, que é o que a gente devia fazer, o que o governo devia fazer? Qual que devia ser o nível de intervenção governamental na economia? E é claro que isso vira muito ideológico, né? Isso depende muito da sua posição ideológica, da posição ideológica de com quem você está falando. Geralmente todo mundo se classifica, né, num espectro ou de esquerda e direita, você se classifica em algum lugar ali, ou espectro de formas de pensar, você diz assim, eu sou um liberal, eu sou um conservador, eu sou um libertário, eu sou um progressista, alguma coisa assim, né? E com mídia social, isso sempre foi assim, sempre teve esses embates e debates e até brigas em torno disso. Se você pegar, ler qualquer livro de história, você vai ver, assim, as pessoas se unem em torno dessas ideias. Mas, de certa forma, a mídia social tornou isso mais presente, né? Você, o tempo todo na sua vida, está olhando seu telefone e está lá algumas pessoas se definindo como alguma desses pontos de vistas, outros como outro, que é ótimo, né? É bom essa diversidade e é bom o debate, só que com mídia social, às vezes, deixa de ser um debate, passa a ser briga, passa a ser um negócio meio infantil, ou violento, né? Então, mas, em todo caso, aqui, o interessante disso aqui, que aqui está trazendo um pouco de teoria econômica para entender essas coisas. A gente não vai botar isso num espectro, a gente não vai usar isso para escolher e dizer assim, o certo é isso, o certo é aquilo ali, mas vamos ver a teoria, quer dizer, são instrumentos e ferramentas que são úteis nesse debate para os dois lados, para os vários lados, né? Entender. Então, assim, o conceito de um mercado perfeitamente competitivo, a ideia de que o mercado competitivo gera eficiência e não precisa intervir. Aí você diz assim, isso é um bom lugar de partida, né? Você está partindo disso, um bom ponto de partida. E aí o debate podia ser muito, bom, o mercado de vacinas, por exemplo, o governo devia intervir, não devia intervir, devia nacionalizar as produtoras de vacina ou não, como é que devia fazer esse debate. Então, você partiria de dizer assim, se é um mercado competitivo, não precisa intervir. Mas na realidade, é um mercado competitivo? Se não é, por que não é? Em que sentido que não é? Em que áreas que ele não é? E só isso justifica a intervenção ou não? Então, o instrumental é útil para esse tipo de debate. Então, o que a gente vai fazer é isso. A gente vai dizer assim, parte do primeiro teorema fundamental do bem-estar. Com competição perfeita, se tiver muita competição, muitas firmas, muitos compradores, não tem assimetria de informação, a recomendação é mais... Deixa aquilo ali meio sozinho. Não quer dizer, Estado mínimo, Estado... Não, tem que ter Estado, tem que ter uma sociedade funcionando bem, judiciário funcionando, polícia funcionando, imprensa funcionando, toda a burocracia funcionando. Tem que ter um Estado. Mas não precisa ficar intervindo, deixa os preços flutuarem, deixa o mercado descobrir formas de fazer as coisas. Tá. Vamos partir disso. Só que, daí o segundo passo, muitos mercados não são competição perfeita ou nem se aproximam de competição perfeita. Eles têm alguma falha de mercado.
alguma daquelas premissas que a gente viu na aula passada, muitos vendedores, muitos compradores, livre entrada e saída, não tem monopólio. Deixa eu parar um pouquinho que minha internet está instável, está tendo aqui. Tá, parece que voltou. Alguma daquelas premissas é violada. Então, daí vamos ver o que acontece. Então, uma falha de mercado, aqui só vamos ver a definição, é uma situação onde a alocação de bens e serviços não é eficiente. Só definição. Ou seja, se não é eficiente, isso, por definição, quer dizer que tem um outro jeito de organizar aquele mercado para tornar ele mais eficiente, quer dizer que vai melhorar para todo mundo, ou pelo menos não vai piorar ninguém. E isso acontece, geralmente, quando os preços não refletem de forma adequada a escassez. Isso vai ficar mais claro quando a gente ver alguns exemplos. Então, aqui está uma lista de algumas falhas de mercado: externalidades, bens públicos, recursos comuns, assimetria de informação, monopólio natural. Existem várias outras. Na aula passada, nós vimos monopólio, quando tem um só vendedor de um bem. Eu argumentei por que isso é ineficiente, ele é um fazedor de preço, ele vai aumentar o preço acima do custo, vai reduzir a quantidade vendida, isso é ruim para a sociedade. Né? E aí, de acordo com os passos que eu falei, a gente diz, bom, se é ineficiente, o que a gente deve fazer? E eu mencionei na aula passada que um papel para o governo é justamente combater monopólios. Não é que todo monopólio o governo vai tentar evitar, mas o governo vai vigiar monopólios, vai tentar evitar que eles surjam, mas mais especificamente ele vai tentar garantir competição. Então, você tem uma firma que é um monopólio, por exemplo, o Windows, eu mencionei, é basicamente um monopólio, né? Você tem 95% do mercado de sistemas operacionais de computadores. Não é que eles vão lá prender o Bill Gates, porque não pode ser um monopólio, não é contra a lei ser um monopólio, mas o papel para o governo o que é contra a lei é o monopólio evitar, por meios ilegais, a competição. Essas firmas grandes, por exemplo, elas compram firmas pequenas que estão surgindo para nunca surgir competidores. Ou muitas vezes fazem coisas ilegais para bloquear os competidores. O papel para o governo, então, é garantir que tenha livre entrada, que outras firmas possam surgir e que não tenha uma desvantagem nessa competição. Hoje, nós vamos olhar externalidades, bens públicos e bens de recurso comum. Externalidades talvez é a principal falha de mercado que existe, então vale a pena a gente botar uma ênfase nela, mas vamos ver também bens públicos e bens de recursos comuns que são interessantes. Ok, então o que são externalidades? O que são externalidades? Externalidades são, vamos ler primeiro aqui. Externalidades ocorrem quando o consumo ou a produção de um bem afetam consumidores ou produtores em outros mercados e esses impactos não são considerados nos preços de mercado do bem em questão. O que quer dizer isso? Quer dizer assim, você vai tomar uma decisão de consumo de produção. Então, eu vou comprar um automóvel, vou comprar um corte de cabelo, vou fazer uma viagem de avião. Eu vou tomar essa decisão de consumo. Como é que eu tomo essa decisão? Então, em microeconomia, a gente modela isso, você vai levar em conta os benefícios para você de fazer aquela escolha, fazer aquela compra, uma escolha, os custos para você de fazer aquela escolha, você vai, então, ver o benefício líquido, o benefício menos o custo, você vai comparar suas outras escolhas, todas as outras escolhas que existem para você, você também vai comparar o benefício e o custo para você, e você vai fazer aquela escolha que é melhor para você. É o que a gente chama de maximizar a sua utilidade. A gente tem a premissa que você é racional, então você vai fazer a melhor escolha, a que maximiza a sua utilidade. Então, mas repara o que eu falei, a chave do que eu falei aqui, para a gente entender externalidades, eu vou ver
qual que é o benefício para mim de cada escolha, qual que é o custo para mim de cada escolha. Só que, às vezes, muitas vezes, quando eu tomo uma decisão, eu faço uma compra, uma escolha, ou eu consumo, ou eu produzo alguma coisa, eu tomo uma ação econômica de consumo e produção, eu estou gerando benefícios e custos para mim, mas eu também posso estar gerando benefícios e custos para os outros. Então, digamos, eu vou tomar a decisão de se eu vou pegar meu carro e vou até o NB hoje. Então, eu vejo qual que é o benefício, qual que é o custo para mim. As outras eu posso ir de ônibus, posso não ir, posso ficar em casa. Só que eu não estou levando em conta que quando eu pegar meu carro, eu vou gerar, e for na estrada, eu vou gerar poluição. Eu estou gerando poluição, eu estou botando poluentes no ar que vão afetar os outros. Só que eu não levo em conta essa decisão. Nem ninguém faz isso. Então, diz, puxa, eu queria ir de carro, mas não vou porque eu não quero poluir o ar. Então, aí a gente diz que você está gerando uma externalidade. Uma externalidade. Você está gerando um benefício ou um custo externo a você, para os outros, para o resto da sociedade. Às vezes é só em algumas pessoas, às vezes você está na sua casa, aí você resolve, eu vou ouvir música sertaneja bem alto. Vou ligar meu rádio e vou ouvir assim, porque eu vi o benefício para mim, o custo para mim, eu vi as outras alternativas de coisas que eu posso fazer, e eu resolvi que essa coisa que eu quero fazer agora é ouvir música sertaneja bem alto. E são 11 da noite, e a sua música está gerando benefício para você, tem um custo também para você, que você tem que pagar eletricidade e comprar música e tudo mais, mas você está gerando benefícios e custos, provavelmente custos, para os seus vizinhos, que estão tentando dormir, que estão tentando trabalhar, se concentrar, assistir televisão, então, mas você não levou em conta aquilo ali. Então, você não está levando em conta esse custo externo, essa externalidade. E por que isso é uma ineficiência? Porque, do ponto de vista social, você não está... Talvez o custo esteja maior do que o benefício. Quando somar o custo total, não só seu, mas dos outros, e os benefícios, a sua decisão não foi eficiente. Então, a externalidade é justamente isso. É o fato de você não levar em conta os benefícios e custos sociais. E sociais a gente quer dizer nos outros. Tem que tomar cuidado com essa palavra social, porque no Brasil você geralmente usa essa social, quando você põe a palavra social como adjetivo de alguma coisa, geralmente quer dizer é relativo à população pobre, né? O governo devia fazer alguma coisa pelo social. Aí todo mundo entende, o governo devia ajudar os pobres pelo social. Mas quando o economista fala social, por exemplo, está impondo um custo social, não quer dizer um custo sobre os pobres, quer dizer um custo sobre a sociedade. O social é os outros, é todo mundo. Né? Então, quando você toma uma decisão de consumo e produção e leva em conta só os custos e benefícios para você, sem levar os custos e benefícios que você está impondo ou doando aos outros, você não está tomando a decisão eficiente. Então, deixa eu dar exemplos para externalidades. E elas podem ser positivas ou negativas ou positivas. Muitas vezes você está fazendo uma decisão que está gerando benefício para os outros. Vamos ver os exemplos aqui. Aqui algumas externalidades negativas. As clássicas, né? Poluição. A fábrica decide quanto produzir, ela escolhe as técnicas, escolhe os insumos, é muito cuidadosa para ver que os benefícios para ela, ou seja, o lucro para ela de produzir, os benefícios, a receita é maior do que o custo, o lucro é positivo, mas ela não está levando em conta que aquela fumaça está saindo ali e está gerando asma nos outros, está gerando chuva ácida, está gerando todo tipo de enfermidade e distúrbio para os outros. Um fazendeiro que usa excesso de fertilizantes, resíduos, um pescador que pesca peixe, você repara, você vai pescar, aí você toma uma decisão, quantos peixes eu quero pegar, aí se decide assim, qual que é o meu benefício, a receita que eu vou ter vendendo esses peixes, qual que é o custo, os meus insumos, estou pagando mão de obra, estou pagando gasolina, minha rede.
Só que uma coisa que você não está levando em conta é que, ao pegar peixes hoje, ele está tirando o peixe dos outros amanhã. Especialmente, ele está pegando peixes pequenos que ainda vão crescer, ou peixes que estão reproduzindo. Então, mas ele não leva isso em conta, porque ele sabe assim, se o lago fosse só dele, ele levaria. Ele diria assim, ó, esses peixes, deixa eu selecionar os peixes pequenos, os peixes reproduzindo, eu vou botar de volta, porque daí eles vão crescer e eu pego eles amanhã, pego eles mês que vem, e vai ser bom para mim. Mas como ele sabe que provavelmente não é ele que vai pegar aqueles peixes, ele já leva agora, mesmo que aquilo não vai ter benefício para ele, não quer estar o trabalho de tirar tudo da rede, e ele está impondo uma externalidade nos outros pescadores. Ele tem uma vaca peidando, metano é um dos gases CO2, gases que geram efeito estufa mais perverso que tem. Tá. E externalidades positivas. Como é que é a externalidade positiva? Então, externalidade positiva, você está tomando uma decisão de consumo de produção, mas está gerando benefício para os outros. Então, um exemplo é, você resolve plantar flores na frente da sua casa, então, aí você vai tomar essa decisão, diz assim, eu quero ou não quero plantar flores, ou quantas flores eu quero plantar? A sua decisão privada, você prevê qual que é o benefício de ter aquelas flores para você, o cheiro, a beleza e tudo mais, qual que é o custo, vou ter que comprar sementes, fertilizantes, vou ter que ficar esperando, vou ter que aguar, ter que ter o trabalho. Você compara custos e benefícios, aí você decide, sim, eu quero fazer, porque os benefícios compensam os custos para mim. Só que você está impondo um benefício para os seus vizinhos. A sua casa vai ficar linda com flores, seus vizinhos vão abrir a janela deles e olhar aquelas flores bonitas, então eles estão derivando o benefício, mas você não está levando em conta o benefício que você está gerando para eles. Logo, a quantidade de flores que você resolve plantar é menor do que o eficiente do ponto de vista social. Você vai estar fazendo de menos da atividade. Uma externalidade negativa, tipicamente, a ineficiência é que você está fazendo demais, mais do que a quantidade eficiente daquela atividade. Você está poluindo mais do que a quantidade eficiente. Como uma externalidade negativa, positiva, você está fazendo de menos. Por exemplo, educação. Então, você toma uma decisão, eu quero fazer um curso ou não, eu vou para a UNB, eu vou estudar, vai ter cursos, vai ficar 4 anos, tem um monte de disciplina chata, um monte de professor chato, eu vou ter que abrir mão de trabalhar, de fazer um monte de coisa, mas tem benefício para mim, que eu vou ter um diploma, talvez eu aprenda alguma coisa, talvez vai ter coisa. Aí você considera seus benefícios privados, seus custos privados, e decide quanta educação você quer. Digamos assim, quanto, né? Vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado, um pós-doutorado, quanto. Só que, ao tomar essa decisão, ao se educar, você está gerando um benefício no resto da sociedade. Educação tem externalidades positivas muito fortes. Você, ao se educar, você está tomando melhores decisões, você está educando melhor seus filhos, está tomando decisões financeiras melhores, você está votando melhor, você está sendo o melhor cidadão. Então, tem essas externalidades privadas, são muito grandes, mas externalidades sociais são muito grandes. Logo, a sua escolha de quanto se educar não é eficiente. Você provavelmente está escolhendo de menos do ponto de vista social. Vacinas é um exemplo bem corrente disso. Ao se vacinar, você está gerando benefícios muito grandes para você mesmo. Em particular, você não vai morrer. Mas você não está levando em conta que, ao se vacinar, você também está ajudando os outros, ajudando a sociedade, criar imunidade de rebanho, essas coisas. Então, a sua decisão provavelmente vai ser de menos. Vacina geralmente é sim ou não, você toma ou não toma, né? Mas suponha que assim, a ideia de se vacinar todo ano a vacina da gripe. Então, se você levar em conta só o benefício para você, talvez você não tenha tanto estímulo para se vacinar, mas o correto seria levar em conta o benefício também para os outros. Fazer pesquisa isso, se você é dono de terra, você deixar pedaços da sua terra com vegetação nativa, abrir mão de plantar, abrir mão de ganhar dinheiro em cima de um pedaço da sua terra,
tem benefícios muito grandes para os outros, tem externalidades positivas para o resto, na verdade, para o resto da população mundial. Mas os estímulos de mercado não ajudam você a querer levar aquilo em conta. Então, nesse sentido que é uma falha de mercado, onde é que está a ineficiência? Isso eu já falei, mas vamos deixar mais claro ainda. Com externalidades negativas, se você não está levando o custo que você está impondo no resto da sociedade, você está fazendo demais daquela atividade. Então, é interessante isso que eu falei agora há pouco. Se você for uma fábrica e você vai decidir quanto produzir, você está levando em conta o lucro, o seu benefício, está levando em conta os custos para você, dono da fábrica, mas você não está levando em conta a poluição que está gerando nos outros, os custos que está gerando nos outros. Se você levasse em conta, você ia fazer menos poluição. Você não ia fazer zero poluição. A quantidade eficiente de poluição não é zero. Então, aqui um ambientalista muito rígido iria discordar do economista. Ia dizer, não, poluição zero, a gente quer poluição zero. Mas para o economista, o nosso critério não é defesa do meio ambiente ou qual outra coisinha, é eficiência. Então, como é que poluição, algum nível de poluição pode ser eficiente? Porque você não pode ter produção sem poluição, e poluição gera benefícios, consumo gera benefícios. Então, enquanto a poluição está gerando mais benefícios do que está gerando custos, vale a pena. O que é ineficiente é você estar gerando mais custos do que benefícios. Custos marginais, benefícios marginais. Então, nesse sentido. Externalidades positivas é análogo a isso. Elas fazem com que você faça de menos daquela atividade, porque você não está levando em conta o benefício que você impõe nos outros. Aqui está só uma tabela, eu não vou ler isso aqui, mas resumindo tudo que eu falo. Então, qualquer atividade econômica que você faça tem benefícios e tem custos, e os benefícios e custos são tanto para você como para os outros. Essa é a diferenciação que a gente quer fazer. Benefícios privados e benefícios externos. E aí a gente chama de os benefícios sociais. Quando eu falo social, quer dizer todos. Quem são todos? Todos são você e os outros. Então, privado é você, privado é o agente econômico, externos são os outros. E quando eu tenho o agente e os outros, eu tenho a sociedade. Então, custos sociais são os custos da sua atividade para você e que você impõe nos outros. Os benefícios sociais são os benefícios da sua atividade que elas geram para você, os benefícios que elas geram para você, por isso que está fazendo aquilo, mas está gerando benefício para os outros também. Então, junto os dois, vira benefícios sociais. Então, vamos ver aqui. Deixa eu tirar esse negócio aqui do câmera. Vou pegar um relógio aqui. Saber que horas são. Então, vamos lá. Vamos ver isso um diagrama parecido com o que a gente está acostumado. Só que tem uma diferença, que se vocês olharem bem, oferta e demanda, isso a gente já está acostumado. Toda aula tem isso. Mas olha bem, é parecido e, na verdade, é a mesma ideia, mas eu vou botar uns nomes diferentes. Então, a gente tem preço e eixo vertical, quantidade no eixo horizontal. Isso aqui que seria a demanda, eu vou chamar de... Ainda botei um Dzinho aqui para dizer demanda e um O de oferta, mas eu pus aqui também, em parênteses, benefício marginal privado. Então vamos pegar aqui. Quantidade de quê? Quantidade de alguma atividade. Então, uma atividade, vamos pegar uma atividade de produção, que é a externalidade clássica que tem. Você está produzindo alguma coisa. Uma fábrica está produzindo alguma coisa. E, inclusive, eu posso, em vez de chamar então, a quantidade de produção,
Eu não vou nem chamar da quantidade de produção, vou dizer é a quantidade de poluição. Porque toda produção tem alguma poluição. Então, eu só vou dizer que é proporcional. Se eu produzir pouco, eu tenho pouca poluição. Se eu produzir muito, eu tenho muita poluição. Então, essa curva aqui, eu vou dizer que ela é o benefício marginal privado para a fábrica, para os donos da fábrica, é o benefício de poluir. Aí você diz assim, mas espera aí, benefício de poluir? Poluir é ruim, não tem benefício de poluir. Os benefícios de poluir é que se a fábrica polui é porque ela está produzindo. E se ela está produzindo, ela está derivando um benefício disso, está derivando lucro. Né? Só parênteses, quando eu falo a fábrica está derivando lucro, isso é bom. Muitos, eu tenho certeza que muitos de vocês falam, lucro! A fábrica está tendo lucro, isso é errado, lucro é ruim, lucro é coisa do diabo, lucro sei lá, alguma coisa ruim. Não, lucro. Lucro é remuneração do capital. É assim que funciona a economia. Então, o benefício, a quantidade é de poluir, que é análogo à produção, já que produção requer poluição, você pode pensar nisso como produção ou poluição. E por que é negativamente inclinado? Assim, o marginal quer dizer que, vamos começar aqui, como se fosse aqui, a fábrica ela produz uma unidade, não seja carros, ela produz um carro, e daí ela polui uma certa quantidade, produz o carro marginal, quer dizer, produz outro carro, depois outro carro, outro carro, e o benefício de poluir vai caindo, porque a fábrica ela só consegue produzir um certo número de carros, ela tem uma certa capacidade, então é como se o custo dela vai aumentando de produzir, então o lucro dela vai caindo. Então, a fábrica, na verdade, cada unidade a mais que ela polui, ela só está ganhando um pouquinho mais de benefício. E quer ver como é que isso, um análogo a isso? Se isso aqui fosse comer pão de queijo. Você está morrendo de fome, esse exemplo que eu dei em outra aula. Está morrendo de fome, o primeiro pão de queijo que você come dá um prazer muito grande, um benefício marginal. Sabe? Aquele primeiro pão de queijo, cheirosinho, quentinho, borrachudo. O segundo pão de queijo ainda é bom, mas não é tão bom. O terceiro, quarto, o benefício de cada pão de queijo adicional, cada pão de queijo marginal, vai caindo. E vai chegar um ponto que ele vai ficar zero. Você já comeu 39 pães de queijo, o número 40, você vai comer, não vai te dar prazer nenhum. O benefício daquele pão de queijo é zero. Então, para poluição, a mesma coisa. A fábrica vai poluindo, e cada vez o benefício que ela deriva daquela tonelada marginal de poluição é negativo, é zero. Então, por isso que é negativamente inclinado. E o custo de produzir, isso aqui é como se fosse a receita, talvez, da fábrica, e aqui o custo de produzir vai aumentando. Porque a fábrica só tem uma certa capacidade, se ela está produzindo mais e mais, começa a ter gente demais, os comandos dos gerentes não vai, as pessoas esbarram uma na outra, tem acidentes, né? Então, vai ficando mais caro produzir. Então, tem o benefício marginal, o custo marginal, e uma regra de ouro em economia é que eficiência acontece quando o benefício marginal é igual ao custo marginal. Então, é aqui onde cruza, que nem em oferta e demanda. Então, esse é o preço e essa é a quantidade. Repara o que é aqui, ó. Equilíbrio em mercados privados. A decisão privada dessa fábrica, essa fábrica pensando só em si mesmo, só nos benefícios seus e nos custos seus, vai escolher de produzir essa quantidade de poluição. E aí, você quer saber quantos carros ela vai produzir? A produção correspondente a essa quantidade de poluição. E esse vai ser o preço dos automóveis. Ou o preço da poluição, mas seria mais correto. É a mesma coisa, como poluição corresponde a uma certa produção. Bom, aí a pergunta é, normalmente, se isso fosse competição perfeita, se não tivesse externalidades, se ao produzir, se não fosse, não pode, porque poluição, por definição, está afetando os outros. Mas se não afetasse, não fosse poluição, esse seria o equilíbrio.
É o equilíbrio em mercados privados, é o que ia acontecer com a fábrica só pensando nos seus benefícios e custos privados. Mas não é eficiente do ponto de vista social, é isso que eu estou tentando dizer. Do ponto de vista social, não é eficiente. Por quê? Porque essa poluição está tendo custos nos outros, que não estão considerados aqui. Então, vamos considerar eles aqui, vamos desenhar eles aqui. Vamos pensar como é que é isso. É os custos, né? Essa curva de custos, que está positivamente inclinada. Esses são os custos privados, que a fábrica está arcando com eles, logo ela está de olho neles, está levando eles em consideração. Mas vamos adicionar os custos que estão impostos nos outros, que a fábrica não está ligando para eles. Então, está aqui. Deixa eu clicar aqui. Então, está aqui. Repara o que aconteceu aqui. Essa é a curva de custos privados. A gente desloca ela para cima. Os custos marginais privados mais o custo externo. Os custos que a poluição que a fábrica fez ao produzir, que eles impuseram nos outros. Então, que custos são esses? Tem uma velhinha que mora ao lado da fábrica de automóveis e ela tem asma e aquela fumaça cai nela e faz ela tossir a noite inteira. Isso é um custo. Tem uma fábrica de vestidos de noiva do outro lado da rua, os vestidos de noiva são branquinhos e aquela fumaça vai lá e mancha todos os vestidos. Isso é um custo. Tem uma comunidade mais para baixo que é afetada por aquilo. Às vezes os ventos levam aquela fumaça lá para o outro lado, já chove em cima, vira chuva ácida que corrói os viadutos e as estradas. São custos, vários custos que são impostos. Com poluição é muito fácil visualizar. Tem algumas penalidades que são meio escondidas, mas poluição geralmente não é tão escondida assim. Então, ela deslocou os custos para cima. A premissa aqui é que o custo externo é igual para cada unidade de poluição. Na vida real não é assim, né? Geralmente é assim, a primeira quantidade de poluição não afeta você tanto, mas aí segundo, terceiro é não linear, sabe? Depois de um tempo vai ficar mais do que proporcionalmente perverso aquilo. Mas aqui, para ficar simples, qualquer nova unidade de poluição está gerando o mesmo custo. Então, aqui, repara que se a gente levar em conta o custo marginal social, o custo marginal da poluição para toda a sociedade, quem é toda a sociedade? É a fábrica e os outros. Os outros é a velhinha asmática, a fábrica de noiva, a comunidade e a cidade e todo mundo mais. Então, todo mundo mais a fábrica. Então, a fábrica é o privado, esses são os custos que a poluição impõe na própria fábrica. E esses são os custos que impõe nos outros, então, o custo marginal social. A gente deve levar em conta o correto, é levar em conta os custos marginais sociais e não o custo marginal privado. Então, esse seria o equilíbrio. Esse seria o equilíbrio social, que a gente chama, levando em conta todos os custos. Repara que nesse equilíbrio, a quantidade produzida é menor do que a quantidade que a fábrica escolhe. A fábrica escolheu essa quantidade aqui, a gente já viu isso antes. Mas ela deveria escolher essa aqui. Se ela levasse em conta o custo que impõe nos outros, ela iria produzir menos. Repara, isso aqui é importante, ela não iria produzir zero de poluição. Ela não... Cadê minha setinha aqui? Ela não iria... puxa, eu vou produzir zero. Por quê? Porque se ela produzir zero, tem zero produção, também vai ter zero benefício. Então, a quantidade eficiente é a quantidade exatamente onde o custo marginal social, para todos, é igual ao benefício marginal social também. O benefício marginal é só da fábrica, ela não impõe benefício nos outros, mas então o benefício marginal é o benefício privado, é o benefício marginal social. Então, a parte-chave é essa aqui. E aí eu vou fazer o positivo, a externalidade positiva, mas deixa eu só falar, que esse é um bom lugar para falar. Aí a sua pergunta tem que ser, bom, a fábrica vai escolher isso aqui. Provavelmente ela vai escolher isso aqui. Ela não é obrigada
Aí que tá. Se ela não for obrigada, de certa forma, a levar em conta os custos que põe nos outros, é o que a gente chama de internalizar a externalidade. Se ela não for obrigada a internalizar a externalidade, ela não vai ligar para isso e vai produzir QM. Então, uma política pública seria baseada na ideia de falha de mercado, que nesse caso o mercado não vai resolver isso aqui, então existe um papel para o governo resolver isso aqui, seria o governo forçar a fábrica de alguma forma a levar em conta esse custo externo. Se ele conseguir convencer ela a fazer isso aqui, aí a fábrica vai produzir menos. E nós já vamos ver como é que o governo pode fazer isso aqui. Ele pode fazer com impostos, com simplesmente mandando o governo chega lá e a gente já vai ver os remédios de política pública para isso. Vamos ver o caso de uma externalidade positiva. Então, aqui está a externalidade positiva, começa aqui. Esse é o benefício marginal. Aqui é positivo, então, digamos, seria aquele meu exemplo de plantar flores no seu jardim. Ou então de se educar, de tomar vacinas, de fazer pesquisa, de reflorestar. São atividades que você faz, você está fazendo porque são boas para você, mas elas estão gerando benefício para os outros também. Então, quando você toma essa decisão, você vai considerar isso aqui. Você está querendo saber, eu vou plantar flores, eu vou reflorestar, plantar árvores. Quanto que eu quero fazer? Quantos hectares de árvores eu quero plantar? Quantos canteiros de flores? Aí você vê assim, está aqui meus benefícios. Eu vou plantando mais e mais e mais, o meu benefício é positivo, então eu tenho incentivo de plantar mais e mais, só que vai caindo, né? Depois que eu já plantei 200 hectares de florestas, plantar mais um, para mim vai dar cada vez menos benefício. E tem um o custo vai aumentando. Plantar árvores é caro. Plantar flores é difícil, dá trabalho, tem que comprar insumos e tudo. Então, aqui eu vou plantar árvores, então a minha decisão está aqui, esses são os custos que eu arco com eles, aqui estão os benefícios que eu vou receber, esses benefícios, e a minha decisão é essa aqui. Eu vou plantar QM hectares de árvores, porque é o equilíbrio, meu equilíbrio privado. Aí eu chego e afirmo, isso não é eficiente. Esse ponto tem uma falha de mercado aqui. O mercado está levando você a tomar essa decisão, a oferecer essas curvas de benefício e custo. Ele está ignorando algo muito importante. Ele está ignorando uma externalidade positiva. Essas árvores são boas para você, por isso que está plantando, mas são boas para os outros também. São boas para os vizinhos, vai ter abelhas e pássaros de biodiversidade, vão absorver carbono, é bonito, tem um monte de coisa que o resto da sociedade vai se beneficiar. E você não está levando em conta aquilo. Então, sua decisão foi ineficiente. Então, vamos levar em conta, vamos somar na sua curva de benefícios, na minha, seja lá quem for a pessoa, vamos somar os benefícios, a externalidade positiva, os benefícios externos. Se a gente somar eles aqui, e aqui também eu estou fazendo a premissa que cada hectare novo vai dar a mesma quantidade de benefício para o resto da sociedade, por isso que a distância entre as duas curvas é igual, mas não precisaria ser assim necessariamente. E agora tem essa curva. Essa é a curva do benefício marginal social. Quem é o social? Social é todo mundo. Social é você, que está plantando as árvores, e os outros. O resto da sociedade, todo mundo mais. E quando eu somo você e todo mundo mais, eu tenho a sociedade, o benefício social. Então, o correto seria levar em conta o benefício social. O custo social aqui, nesse caso, é só... A sociedade não tem custo nenhum de plantar árvore, é só você que tem. Então, o custo marginal privado é igual ao custo marginal social. E tem um novo equilíbrio. Nesse novo equilíbrio, a quantidade de florestas plantadas, a quantidade de canteiros plantados seria maior do que o equilíbrio privado. Só o mercado vai levar para cá. Então, eu acho que eu botei esse M aqui para dizer mercado. Mercado levaria essa quantidade de árvores plantadas
mas é uma falha de mercado, porque essas árvores, tem árvores de menos plantada aqui. É possível plantar mais árvores a um custo menor do que o benefício que seria gerado. Então, não fazer isso é ineficiente. Essa que é a ineficiência da externalidade positiva. E aí vem de novo a pergunta, mas o que a gente pode fazer? O mercado falhou, então o primeiro teorema fundamental do bem-estar social não está funcionando aqui. Não dá para simplesmente deixar esperar e o mercado vai corrigir isso aqui. Talvez tenha alguma intervenção que o governo possa fazer, alguma política pública que possa ajudar a resolver isso. E a gente vai ver que tem. Vamos ver várias opções aqui. Mas, de uma forma ou de outra, essas soluções elas têm que tentar fazer com que você, que está plantando árvores, internalize a externalidade que você está gerando para os outros. Nesse caso, uma externalidade positiva. Internalizar quer dizer você passa a levar em conta os outros na sua decisão. De certa forma, não tem esse negócio de a regra de ouro, em filosofia, em religião, tem a regra de ouro. Só a regra de ouro é faça para os outros o que você queria que fizessem com você. As externalidades é mais ou menos isso. Internalizar as externalidades é você levar em conta os custos que impõe nos outros e os benefícios que gera para os outros. Ok. Então, vamos ver algumas soluções para as externalidades. Então, tem algumas soluções privadas. Então, tem as soluções que não precisa o governo fazer nada, as próprias partes vão resolver. E soluções públicas, aí sim o governo faria alguma coisa. Quando que usa cada uma delas, tem situações, cada situação vai ter uma solução própria, né? Nenhuma dessas soluções é perfeita, o mundo é repleto de externalidades, externalidades não internalizadas. O tempo todo você vê isso, né? Dá uma olhada em volta de você, você vê que você está sofrendo externalidades o tempo todo e você está impondo externalidades o tempo todo e não tem como resolver, mas, mesmo assim, um papel para o economista, para o governo, para políticas públicas é tentar melhorar essas situações. Então, primeiro, bom, fusões seria assim, suponha que eu tenho uma fábrica, está impondo uma externalidade em outras fábricas, uma solução é uma fábrica comprar outra. Se uma fábrica compra outra, aí ela vai passar a levar em conta os custos que põe na outra, porque a outra é ela mesma, e você naturalmente leva em conta os custos para você. Mas isso é relativamente limitado, não dá para resolver externalidades somente assim. Então, o segundo, sanções sociais. Toda sociedade tem sanções. Quando eu falo sanções, é isso aqui, é coisas. Não é que é lei, que alguém foi escrever, o governo chegou e falou. É que naturalmente, por exemplo, a gente tem normas sociais sobre tirar a meleca do nariz, ou andar pelado, ou sair arrotando na mesa. Não é proibido, não está na lei que não pode fazer aquilo ali, mas você já desde pequeno você já aprende, você já absorve que não se faz isso, né? Então, se nós tem ostracismo, as pessoas vão fazer fofoca sobre você, ou não vão mais convidar você para a casa deles, ou esse tipo de coisa. Então, sanções, o papel de sanções numa sociedade, muitas vezes é impedir externalidades, reduzir externalidades. Reduzir que pessoas façam coisas que impõem custos nos outros. Então, muitas coisas se resolvem assim, para o bem e para o mal, porque sanções e normas e tabus muitas vezes são opressores e também impedem pessoas de fazer coisas que elas surgiram num contexto, talvez com razão para evitar um tipo de comportamento, mas depois perduram e oprimem outros tipos de comportamento. Então, você não vai resolver todos os problemas da sociedade só com normas, né? Mas para algumas coisas resolve. Segunda coisa é o teorema de Coase. Coase é um economista. Ele sugeriu o seguinte: muitas vezes, quando você tem externalidades que são bem claras,
o custo que é imposto, ou o benefício que é imposto, é bem claro, é fácil de quantificar e envolve poucas pessoas, então, e é muito claro quem, dado as leis e dado as normas, quem tem direito de fazer aquilo ou não, então, muitas vezes, não precisa o governo fazer nada que as pessoas resolvem entre si. Então, se o meu vizinho está tocando música alta, e é muito claro que tem uma lei que a partir das 10 ele não pode fazer aquilo ali, ou digamos o contrário, suponha que não tem uma lei. É muito claro que ele tem o direito de tocar música alta à noite. Pode ter uma sociedade que tem isso, ele pode fazer aquilo ali, mas aquela música me incomoda muito. Então, ele tem o direito, ele está fazendo, ele está impondo uma externalidade em mim, mas ele tem o direito de fazer. E se os custos de transação forem baixos, que está escrito aí, custo de transação quer dizer, é fácil ou difícil eu negociar com ele? É uma pessoa, são 100 pessoas, é uma pessoa que pensa mais ou menos que nem eu, é da mesma sociedade que eu, ou é uma pessoa completamente diferente. Se os custos de transação forem baixos, e é muito claro que ele tem o direito, então, ou eu vou ter que aturar, porque ele tem o direito de fazer aquilo, ou eu posso chegar e dizer assim, mas o custo que ele está impondo em cima de mim com essa música, eu estou sofrendo tanto, e ele está gostando da música, mas não tanto assim, ele não faz tanta questão de ouvir aquela música, que não é a coisa mais importante na vida dele. Então, talvez eu possa pagar para ele. Eu dizer, eu compro o seu direito de propriedade. Eu admito, você tem o direito de fazer essa externalidade, tá. Esse é um caso do Teorema de Coase, ninguém está questionando o seu direito, mas o custo para mim é muito grande e eu estou disposto a pagar você para não vir. Como o meu custo é maior do que o seu benefício. Então, daí eu negocio com ele, e como os custos de transação são baixos, isso vai acontecer, a gente resolve o problema sozinhos com negociação privada. Então, isso funciona, isso é uma solução que ela funciona nesses casos em que os direitos são claros e os custos são baixos, os custos de transação. Mas pega um outro caso assim, suponha que tem 30 fábricas que estão poluindo, e essa poluição delas, e são fábricas diferentes, umas grandes, umas pequenas, umas com tecnologia nova, outras com tecnologia velha, alguns usam água, outras energia solar, todas bem diferentes, e está afetando uma comunidade de 3.000 pessoas, mas algumas pessoas estão sendo afetadas mais do que outras, e a comunidade também é diferente, tem gente de uma religião, de outra, gente que chegou há muito tempo, que há pouco tempo. Aí você pode ver que o custo de transação, de negociar isso, quem vai pagar quem? Quem é que tem o direito de poluir ou não poluir? É muito difícil saber quem tem o direito, exatamente qual é. Mesmo quando está na lei, é muito difícil saber como é que o juiz ia determinar alguma coisa sobre aquilo, ou seja, o que for. E também é muito difícil as fábricas se juntarem, as pessoas heterogêneas se juntarem, negociarem. Não ia dar para fazer um negócio desse. Então, o Teorema de Coase, nesse caso, não atende essas premissas 1 e 2. Os direitos de propriedade não são bem definidos, os custos de negociação são muito altos, então não vai ser essa a solução. Negociação privada, voluntária, entre as partes não vai resolver. Então, nesse caso, talvez seja bom uma solução pública, que o governo intervira, que o governo ajude a resolver. E a solução tradicional que se aprende em cursos de introdução à economia é a ideia de impostos piguvianos. Então, esse é o Pigou, um economista lá da virada do século XX. E ele pensou, a gente vai ver no gráfico, assim, o seguinte, lembra qual que é o problema? O problema é que as pessoas, o privado, não internaliza a externalidade, não leva em conta os custos e benefícios que impõe nos outros. Aí o Pigou pensou, se ele não leva em conta, vamos fazer ele levar em conta. Mas não fazer assim como Estado policial obrigando, vamos fazer o seguinte, ele quiser poluir, pode poluir. Quiser gerar externalidade, pode gerar. Mas você vai ter que pagar um imposto em cima daquilo. E se a gente colocar esse imposto exatamente do tamanho do custo que ele está impondo no outro, aí ele vai levar em conta a externalidade
indiretamente. Não é que agora quem está gerando a externalidade passou a pensar no resto da sociedade. Ele passou a pensar no imposto, e o imposto dói no bolso dele. Só que a gente calibrou o imposto para ser exatamente igual ao custo que ele gera no resto da sociedade. Então, ao levar em conta o imposto, ele está indiretamente levando em conta a externalidade, ele internaliza a externalidade. No caso de uma externalidade positiva, em vez de fazer lembra, externalidade positiva, você está fazendo de menos de uma coisa benéfica, de uma atividade benéfica. Então, em vez de botar um imposto, a gente põe um imposto negativo, que é um subsídio. O governo vai pagar você. Se você se educar, o governo paga. Quando o governo dá bolsas, muita da lógica é essa. O governo está dando bolsa para você, não é só para ajudar você, é porque você se educando, você está ajudando o resto da sociedade. Então, é um imposto, um subsídio governo. Vamos ver graficamente isso, que graficamente a lógica, a intuição já está ali, mas vamos ver no gráfico, acho bom. Vamos começar de novo, né? Repetindo aquilo que a gente viu. Então, aqui, suponha que seja poluição, quantidade de poluição. Aqui está o benefício marginal de poluir. A fábrica ela vai poluindo. Mais que ela polui, ela ganha benefício mais, continua tendo benefícios positivos de aumentar a poluição, mas cada vez menor, porque é decrescente, e ela tem um custo de poluir. Então, essa é a quantidade que a fábrica escolhe de poluição. Isso aí maximiza o lucro da fábrica. Mas ela está impondo um custo no resto da sociedade. Vamos ver esse custo? Pá, está ali. É essa distância aqui. Então, quando a gente soma ao custo privado da fábrica, ela compra gasolina, ela compra trabalhadores, paga aluguel, paga eletricidade, todos esses custos dela produzir, dela gerar essa poluição estão aqui, mas além disso, vamos somar nessa curva o custo externo que ela está impondo nos outros. Então, e aqui a gente tem a curva de custo marginal social, é o custo marginal privado, mais a externalidade, mais o custo, a tosse da velhinha, os vestidos de noiva manchados, a chuva ácida, as estátuas que estão corroendo, etc. Então, esse é o equilíbrio que a fábrica escolhe. Ela escolhe essa quantidade de poluição e a gente gostaria que ela escolhesse essa quantidade. A gente não gostaria que ela escolhesse zero poluição. Isso seria ruim para a sociedade. A gente quer que ela escolha a quantidade ótima. Ótima quer dizer eficiente. Quantidade ótima de poluição. Então, como é que a gente faz isso? Você pode ir lá tentar apelar ao bom senso dela, falar com ela, pressão moral, campanha na internet, etc. Mas a solução piccoviana é dizer o seguinte, vamos botar um imposto. E repara meus efeitos especiais aqui. Faz um imposto exatamente do tamanho do custo externo que ela está impondo. O imposto tem que ser calibrado para ser exatamente igual ao mal que ela está gerando para o resto da sociedade. E aí ela vai levar em conta, ela tem que pagar esse imposto. Então, o custo externo a fábrica não olha, não leva em conta, não internaliza. O imposto sim. O custo externo não, o imposto sim. Então, essa é a solução piccoviana. O governo sai botando impostos e aí a fábrica vai internalizar aquilo e vai escolher. Ela vai levar em conta não esta curva do custo privado dela, mas essa curva do custo, do ponto de vista dela, continua sendo o custo privado dela. Ela não pensa que essa externalidade é nos outros, a externalidade é um imposto. Então, ela fazendo isso, ela faz menos poluição. Vamos ver a mesma lógica com uma externalidade positiva. Agora, uma externalidade positiva. Aqui está o benefício privado. O meu exemplo antes tinha sido plantar árvores. Se eu plantar árvores, esse é o meu benefício. Eu vou aumentando a quantidade de árvores que eu planto, eu vou ganhando mais benefício, cada vez menos, mas ainda é positivo. Então, essa é a minha curva de benefício marginal.
e o custo de plantar árvores é caro, tem que comprar as mudas e transportar, e gasolina, etc., que dá o custo de plantar. Então, essa é a quantidade de árvores que eu resolvi plantar, a quantidade de educação que eu resolvi fazer, a quantidade de vacinas que eu resolvi tomar, etc., a quantidade de pesquisa, sei lá, qualquer atividade que gere benefício privado. E a gente sabe, pelo que a gente viu, que essa quantidade não é eficiente. Essa é a quantidade eficiente, porque essas árvores estão gerando benefício no resto da sociedade. Então, além do benefício privado da pessoa que plantou, tem mais o benefício da sociedade, a curva correta seria essa aqui. Essa é benefício marginal social, toda a sociedade. Então, levando isso em conta, esse é o equilíbrio eficiente, essa é a quantidade eficiente de árvores plantadas, mas o mercado não leva essa quantidade, ele leva uma quantidade menor. Então, tem essa ineficiência aqui. Então, como é que você vai resolver isso aqui, essa ineficiência? Você pode ir lá conversar com a pessoa, poxa, mas planta mais árvores aí, é bom para os outros. A pessoa diz, não, mas será que eu posso fazer? É caro, eu vou ter que pagar, eu não vou ganhar nada fazendo isso. Então, a solução pegoviana é botar um imposto, só que nesse caso é um imposto negativo. Imposto negativo é um subsídio. Você ganha para fazer atividade, em vez de pagar. Então, aqui, efeitos especiais. Se você puser um subsídio, para cada hectare que você plantar, você vai ganhar mais. Para calcular os subsídios, o governo tem que fazer um cálculo de qual que é o benefício para o resto da sociedade dessas árvores. Isso aqui é difícil fazer esse cálculo, mas então, você vai ganhar R$1.000 por cada hectare a mais que você plantar de árvores. Aí o plantador de árvores vai dizer, opa, então eu não estou nessa curva de baixo aqui. Então, na verdade, eu estou nessa curva de cima. É essa curva que tem que considerar, porque além dos benefícios que eu já ganho de ter plantado essas árvores, eu ainda vou ganhar R$1.000 por hectare, então eu estou nessa curva de cima, e sendo assim, a minha escolha vai ser Q extrema. O subsídio pegoviano convenceu ele a internalizar a externalidade. Não porque ele é bonzinho, mas porque afeta o bolso dele. Aí se diz... Poxa, então, tá aí. É para isso que serve economistas. Os economistas vão resolver um mundo cheio de externalidades, cheio de ineficiências, e o economista vai ajudar. Ele tem uma solução, ele tem uma ferramenta para resolver externalidades. Sai tacando subsídios e impostos em tudo quanto as atividades que geram externalidades, corrige elas, leva mercados a atingir pontos mais eficientes. E talvez em alguns casos a solução pegoviana é uma boa solução, mas na prática mesmo pode ser difícil, porque essas duas coisas aqui, pode ser muito difícil você calcular qual é o mal que está sendo gerado. E ele varia, sabe? Esses diagramas são muito simplificados, ele varia com a situação, com o contexto, com o tempo, pode ser difícil de medir. Cobrar impostos são difíceis, as pessoas sonegam, as pessoas mentem, as pessoas tentam roubar. O governo, de certa forma, tem um estímulo de fazer isso mesmo porque ele vai arrecadar. É o que chama do dividendo duplo. Além de corrigir uma externalidade, que já é bom para a economia, já gera eficiência, o governo ainda arrecada, porque ele pega esse imposto e daí ele usa para pagar suas contas, para oferecer bens públicos para a sociedade. Então, o governo já tem o intuito de fazer isso. Subsídio não, subsídio o governo tem que pagar, mas o mais comum são externalidades negativas. Mas o problema é esse, que se o governo errar a mão no subsídio, ou no imposto, ele calcular errado, e eu acabei de falar que é difícil ele calcular certo, ele pode exacerbar a ineficiência, ele pode piorar as coisas, é muito comum isso. Ele pode piorar... E tem vários outros problemas, assim, empresas, especialmente empresas grandes, vão resistir de pagar, vão fazer lobby, tem corrupção envolvida,
sabe? Na hora de determinar o tamanho do imposto. Então, isso tem levado muitas pessoas a dizer, a solução pigouviana é muito boa no quadro, assim, da gente fazer diagramas. Na prática, não é tão fácil assim. Tem alguns casos em que é fácil, e aí tudo bem, faz isso e funciona bem. Mas será que não tem um outro jeito de fazer isso? Então, vamos ver rapidamente aqui. Ele está chegando, já está bem avançado aqui. Eu vou parar com as penalidades, deixo bem públicos para a próxima aula. Mas um outro jeito é simplesmente o governo fazer regulação. Você vê que a solução pigouviana a gente chama de uma solução de mercado. Porque você não está chegando para a fábrica assim, dizendo, fábrica, você vai produzir só 1.000 carros por semana. Plantador de árvores, você vai plantar tantos hectares. Está aqui, eu sou governo, eu vou mandar você fazer isso aqui. Não é esse tipo de coisa, você está livre. É uma solução de mercado. É o mercado, a fábrica que escolhe quantos carros ela quer produzir. A gente quer que seja assim. A gente não quer essa... é muito perigoso ter governos tomando esse tipo de decisão. Então, deixa a fábrica decidir. Só que a gente está dizendo assim, mas, já que tem uma externalidade, você vai pagar um imposto em cima da quantidade de carros que produzir. Né? Então, mas a regulação não. A regulação é quando o governo acha assim, nesse caso, nós vamos dizer assim para você. Nós vamos proibir você de fazer determinadas coisas que geram externalidades muito perversas, nós vamos impedir alguns tipos de tecnologia, talvez energia nuclear, por exemplo, muitas vezes é proibida, né, nessa base. Então, é comando e controle. De novo, todas essas soluções elas podem ser boas em algumas situações e não em outras. Elas têm prós e contras. Se você tiver um governo que funciona bem, uma democracia que funciona bem, instituições, freios e contrapesos, algo assim pode funcionar relativamente bem. Resolver falhas de mercado, externalidade com regulação. Se você tiver instituições fracas, com muita corrupção, com muito lobby, empresas muito grandes, muito poderosas politicamente, esse tipo de coisa, aí provavelmente não funciona tão bem. Né? É o que a gente chama de captura. Captura isso é quando a empresa regulada captura via corrupção, via pressão, a agência governamental que regula ela. Então, a agência passa a trabalhar como se fosse para a empresa. Isso é muito comum. Tá. E a última coisa aqui, a última solução. Aqui eu não vou falar em muito detalhe isso aqui, que isso aqui é um pouquinho mais complicado na prática, mas vale a pena mencionar. O que a gente chama de essa é uma solução que foi sugerida e é usada em alguns lugares do mundo, é um mercado de licenças. Né? Um mercado de licenças. Então, aqui a ideia é o seguinte, assim, se você olhar bem o problema de poluição é que tem um recurso que está sendo usado e que ninguém tem direito de propriedade sobre ele. Ele não é de ninguém. Ele está no domínio público. Isso está levando ao que a gente chama da tragédia dos comuns. O que não é de ninguém, todo mundo usa, vai ter um sobreuso, vai gastar aquilo de uma maneira ineficiente. Então, qual que é esse recurso no caso de poluição? Vou pegar a nossa fábrica ali soltando fumaça no ar. Então, a gasolina que a fábrica está usando, aqui tem mercados, tem direito de propriedade é de um, vende para o outro, a mão de obra que está sendo usada, a mão de obra do trabalhador, e ele vende para o dono da fábrica. Todos esses outros insumos têm mercados completos funcionando e estão funcionando bem. Mas quando você solta fumaça no ar, de certa forma, o ar, a atmosfera, é um insumo da produção. A fábrica está usando aquilo, é como se fosse, a gente chama de uma pia do céu, joga aquela fumaça dissipa lá de uma forma ou de outra. E aquilo não é de ninguém, ou é de todo mundo. Mas o problema é que não tem direito de propriedade, então a fábrica está usando aquilo sem pagar. É isso que gera essa ineficiência. E a solução do mercado de licença é dizer o seguinte, então vamos fazer o seguinte, vamos criar um mercado parecer bem para que tenha direito de propriedade. Então, o governo chega lá e diz assim, nessa região, todas as fábricas, primeiro o governo determina assim, qual é a quantidade eficiente de poluição no total, digamos assim, seja 100 toneladas de enxofre. A atmosfera consegue lidar bem com isso, a gente tem técnicos e cientistas falaram isso, essa quantidade, os ventos e tudo, consegue dissipar, a natureza lida bem com aquilo ali.
Passou disso, já começa a ser complicado, tira a resiliência do meio ambiente. Então, o governo diz assim, então, 100 toneladas. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar, a gente vai fazer, da agora em diante, todo mundo que quiser poluir nessa região, você tem que ter um vale poluição, como se fosse uma licença de poluir. Vamos fingir que assim, como se fosse um vale. Você ganha um pacotinho de papel e diz assim, vale o direito de jogar 1 tonelada de enxofre na atmosfera. E aí, o governo vai pegar 100, porque ele sabe, ele quer limitar em 100, e distribui entre as fábricas que existem lá. Como que ele distribui? Talvez ele leiloa, talvez ele distribui de acordo com quanto que você produzia antes. É meio polêmico essa parte. As pessoas vão lutar para conseguir mais. Mas distribuiu. Aí cada fábrica vai decidir o seguinte. A fábrica decide assim. Você vai entrar a ideia de custo de oportunidade. Diz assim, eu tenho aqui 5 licenças, então eu posso poluir, jogar 5 toneladas, eu vou ter um lucro com isso, eu vou produzir carros e vou vender, e vou ter um certo lucro. Mas eu tenho outra opção. Eu posso pegar e vender, em vez de usar para produzir carros, eu posso vender essas licenças. Se eu vender uma das licenças, eu não posso produzir os carros. Então, vai depender de se o preço das licenças está maior do que o lucro que eu ganharia com aquela produção. Então, o que vai acontecer é que aqueles produtores que forem mais ineficientes, que forem mais sujos, eles vão perceber que vale mais a pena para eles deixarem de produzir automóveis e, em vez, venderem as licenças. E vendem para as outras fábricas que talvez tenham tecnologia mais nova, mais limpa. E uma vez que você faz isso, o que acontece é que as licenças, surge um mercado de licenças, e as licenças são compradas pelas fábricas que conseguem produzir mais com menos poluição. Então, você gerou um mercado de poluição, de certa forma, e conseguiu maximizar a produção, dado uma quantidade fixa de poluição. A poluição vai ser 100, todas as licenças vão ser usadas, mas você conseguiu produzir o máximo possível. Isso é bom, é uma boa alocação de recursos. A grande beleza disso é assim, mas por que o governo não faz isso? O governo diz, essa fábrica, essa aqui não vão produzir e essas aqui vão produzir. É que não adianta, o mercado não sabe isso, é o que está ali, as vantagens informacionais. A beleza de um mercado é que o mercado consegue gerar essas informações, atrair essas informações. E mais, isso dá um estímulo muito grande para haver inovação de produção limpa. Porque agora, se uma fábrica pensa assim, poxa, eu posso mudar o meu jeito de produzir aqui, gera menos enxofre, e aí eu não vou precisar usar as minhas licenças e posso até vender elas, eu produzo carros sem gerar enxofre e ainda vendo as licenças. Então, é um estímulo muito grande para a inovação. Só para... Aqui eu não vou botar muita ênfase nisso, mas só para você ver que daria para fazer isso no gráfico. No gráfico seria assim. Aqui está o benefício de poluir, que nem a gente tinha antes. Eu chamei de demanda pelas licenças, pelos direitos. Então, o mais que você poluir, é o mais que você produzir, o mais que você ganha, então, o benefício marginal negativo. E a oferta de licenças é fixada pelo governo, é fixada por uma quantidade, assim, 100 licenças. E disso vai surgir um preço, e qualquer fábrica que consiga poluir, que tenha um benefício maior do que o preço, ela prefere poluir. E essas fábricas, ou essas unidades, onde a produção geraria um benefício menor do que o preço das licenças, vale a pena eles venderem as licenças. No final, o que acontece é que a poluição é aquela determinada pelo governo, que o governo calculou exatamente para saber que ela é ambientalmente correta, mas o ambiente suporta aquilo ali, e você fez com que a produção fosse da maneira mais eficiente possível, o melhor uso dos recursos, e é isso que a gente quer. Tá, eu vou parar aqui, tem toda a parte de bens públicos, a gente faz na próxima aula. Deixa eu perguntar se tem dúvidas.
Leiam no Monkey o Apache sobre falhas de mercado, externalidades. Isso tem tudo lá, tem outros exemplos lá, é muito bom, está muito bem colocado isso tudo lá. Já vai ler a parte de bens públicos também. Perguntas sobre isso, sobre outras coisas? Lembra que tem um controle hoje? De novo, quem chegou mais tarde, vocês devem ter recebido do monitor as informações sobre como será o controle. Se não receberam, se não estão no Teams, essas coisas todas, o que você tem que fazer é entrar em contato com o Pedro, aqui. Fale com ele, ele está lá. Hoje esse é o nosso primeiro controle, então a gente quer... Os outros vão ser mais fáceis, a gente vai ter experiência. Então, esse aqui, a gente está de sobreaviso aqui para ver se vai dar tudo certo. Então tá, se não tem perguntas nem nada, eu vou parar aqui, a gente se encontra novamente segunda-feira para ver bens públicos.